Cumprimentamos os irmãos na paz do Senhor. Que bom estar aqui com os irmãos, uma alegria estar aqui com o pastor Carlinhos, que já conhecemos há longos anos, e para mim é uma alegria ver ele animado, assim, oh, glória a Deus. Deus te use, continue te guardando, te honrando. Obrigado, irmão Antônio Júnior, que é nosso pastor Paulo César. Ele estaria com os irmãos hoje aqui, inclusive tinha irmãos da Mineira aqui, mas eu acho que acabaram indo embora. E não pôde, em virtude de uma necessidade, ele está com um agravante na saúde da esposa, então ele não pôde estar aqui nessa noite. Então, como não veio o anjo, né, dessa vez veio o corvo. Mas o corvo tem pão e tem carne, amém? O corvo tem pão e tem carne. Mas, se Deus quiser, quinta-feira que vem veio o anjo. O anjo veio depois do corvo. Abra sua Bíblia, vamos meditar numa palavra conhecida, Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Pediria o conjunto ali para se preparar. Vamos cantar um louvor também com eles. Muito bonito o conjunto, meu Deus. Uma passagem bem conhecida, eu estava pensando em pregar sobre outra coisa, mas me veio ao coração diante do que eu vi aqui nessa noite. Obrigado pelo carinho do Antônio Júnior, muito querido, Deus te abençoe, querido mesmo. Eu até disse que nosso intento não é, em hipótese alguma, substituir o pastor, até porque não temos condições, mas apenas servo, apenas servo. Ele perguntou, podes lá? Eis-me aqui, só isso. Atos 10 diz assim, havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse quase à hora nona do dia viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia, Cornélio, este fixando os olhos nele e muito atemorizado disse, que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope a mandar chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. E este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Podeis tomar os vossos assentos, muito obrigado. Se você querer, pode ficar com a sua Bíblia aberta, pois vou tecer os versículos, refletindo o que Deus me colocou no coração. Vamos botar um sol para não ficar muito alto para o servo de Deus. Bota lá para mim, então, lá, vamos lá. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo ele invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado, é hora de ter o Salvador. O Salvador, Ele é Jesus, que por você morreu na cruz. Tua vergonha e teu desprezo Ele levou. Carregue a sua cruz juntinho dele, que a força dele te torna capaz. O amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Obrigado, queridos. Querido, eu não posso cantar muito, senão eu vou atropelar o horário. Vou pedir para o tecladista fazer um fundo ali para me pregar. Fazer igual o Eliseu. O Eliseu pediu para o tangedor tanger a harpa para ele profetizar. Meus irmãos, obrigado pelo
o bem-vindo que vocês me estenderam, os obreiros, obrigado pelo carinho de vocês. Deus os abençoe. Eu estive aqui num culto de quinta com o pastor Oswaldo de Souza. Depois estive num evento aqui com o Carlinhos e esqueci o nome dele, o Rafael. Bênção de Deus. Obrigado pelo carinho de vocês. Meus irmãos, a Bíblia vai dizer aqui em Atos capítulo 10, Atos dos Apóstolos é um dos livros mais fantásticos do Novo Testamento. Ele pode ser conhecido como Atos dos Apóstolos ou como Atos do Espírito Santo. Desde o primeiro capítulo até o último você consegue ver, até o 28 no caso, você consegue ver as manifestações de Deus e o poder de Deus na igreja, né? A igreja que se inicia, a igreja que começa, a igreja que está avante, a igreja que está triunfante. Essa é a igreja também aqui da Mina do Mato, é uma igreja que está avante, é uma igreja que está dando continuidade a Atos dos Apóstolos. Agora, Atos 29, havia em Cesareia, quando eu chego em o capítulo 10, porque eu não posso me estender devido ao tempo exíguo, no capítulo 10, no versículo 1, diz que havia em Cesareia um homem por nome de Cornélio. Cornélio, esse nome significa estável, centurião da corte chamada italiana. Então ele tinha aí sob o seu comando 100 homens, pelo menos 100 soldados. No versículo 2 diz que ele era piedoso, ou seja, era um homem devoto, era um homem temente a Deus. Não somente ele, mas também toda a sua casa. E ele fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Ele fazia a diferença, mesmo não sendo um judeu, mesmo não sendo um crente ainda, ele não era do caminho, ele era um homem romano. E Cesareia, o lugar que ele morava, sabia muito bem dividir judeus e romanos. Mas esse homem, mesmo não sendo judeu e mesmo não sendo aquele do caminho, crente em Jesus, ele conseguiu atrair a atenção de Deus. E como é bom quando nós conseguimos atrair a atenção de Deus, ele sendo um ser supremo, ele sendo um ser superior, ele sendo um ser que o salmista diz assim: eu olho para os céus, obra de tuas mãos, contemplando certamente as estrelas, contemplando certamente o sol, a lua. Ele diz: quem é o homem para que tu te lembres dele? Mas eu louvo a Deus que em Cristo nós conseguimos acessar o trono da graça. O escritor aos Hebreus vai dizer que através do sacrifício de Jesus, eu e você temos acesso ao trono da graça. Nós podemos buscar graça e misericórdia, graça, favor e merecido. Misericórdia, não recebemos o que merecíamos. Como ele é bom. E Cornélio busca a presença de Deus através da sua simplicidade. Certamente ele ouviu falar do Deus dos judeus, que é um Deus diferente, é um Deus que tem boca e fala, tem ouvidos e ouve, tem olhos e vê, tem pés e andam. Ele não é como os deuses das nações, como cita o Salmo 115, aquele Deus que tem nariz, mas não cheira, olhos, mas não vê, ouvidos, mas não ouve. Não, Cornélio creu que aquele Deus poderia mudar de alguma forma a vida dele, e ele busca, ele quer a presença desse Deus. Por isso, de contínuo, ele está orando e ele está fazendo uma obra de esmolas para com pessoas necessitadas. E o que é interessante é que Deus não o desprezou. Um coração contrito e quebrantado, como diz o salmista, o Senhor não esquece, o Senhor não resiste, o Senhor não despreza. E como é bom quando nós nos aproximamos de Deus quebrantados, reconhecendo nossa miséria, nossa imperfeição, mas a perfeição e a grandeza dele. Era assim que Cornélio fazia, se sentia um estrangeiro, mas estava se aproximando de Deus. Parece até que ele conhecia a expressão do profeta Isaías, que disse: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto.
ou talvez o que o profeta Jeremias, no capítulo 29, vai dizer, que é: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Ele estava buscando não de boca, ele estava buscando não de palavra, mas o coração dele estava dizendo: eu quero mais de ti, eu preciso de ti na minha vida. Talvez ele dizia: eu não te conheço direito, mas a Bíblia nos manda a chegar-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. É Ele que se manifesta para a minha e para a tua vida. Diz a Bíblia no versículo 3, que era quase a hora nona, ou seja, 3 horas da tarde. Esse homem está buscando a Deus nesse horário. E diz a Bíblia que nesta hora ele viu claramente uma visão de um anjo de Deus, que se dirigiu para ele e disse: Cornélio. Eu acho lindo porque o Senhor sabe o nome de Cornélio, cita o rapaz pelo nome. Que coisa linda é saber que Deus nos conhece de uma forma plena, de uma forma ampla. Não importa de onde viemos ou para onde estamos indo, Deus conhece os nossos caminhos. Você lembra do salmista no Salmo 139? Ele começa mais ou menos assim: Senhor, Tu me sondastes e Tu me conheces. Tu conheces o meu levantar e o meu assentar, e de longe, Tu conheces os meus pensamentos. Ainda a palavra não me chegou à boca, mas Tu já conheces. Eu acho lindo porque o salmista expressa a onisciência de Deus. Inclusive ele diz lá nos versículos do meio, que antes que nós vivêssemos, todos os nossos dias já estavam registrados no Seu livro. Sabe o que é isso? É o Deus que tu serve. Sabe o que é isso? É um Deus que te conhece. Sabe o que é isso? É um Deus que sabe onde vamos, o que fazemos, o que temos, o que somos, as limitações que temos e também os esforços que fazemos. Deus conhece, Deus sabe, Deus é bom, porque diz o escritor, o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 10, que Deus não é injusto para permitir que nos sobrevenha uma tentação maior do que nós possamos suportar. Então Ele permite a tentação, ou seja, a provação, mas Ele já tem um meio de escape. Por isso fica tranquilo, confia nele. Você não vai cair, você não vai desistir, se você manter a sua confiança no Senhor. O Cornélio estava buscando a presença de Deus. Deus estava olhando para ele e já dizendo: eu estou gostando do que ele está fazendo. Diz a Bíblia no versículo 4, que Cornélio fixa os olhos no anjo e muito atemorizado disse: que é, Senhor? E o anjo diz: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Algo estranhamente maravilhoso. As tuas orações e as tuas benfeitorias. Ou seja, as tuas orações não ficam aqui. Eu acho lindo que o escritor ao Apocalipse, o apóstolo João, daquela visão que ele vai ter lá na ilha de Patmos, ele contempla as orações dos santos em taças. Oh, glória a Deus! Então vale a pena orar, vale a pena clamar, vale a pena chorar. Aliás, eu tenho dito que nós precisamos chorar mais, igreja. Precisamos chorar mais por nossos filhos, precisamos chorar mais por nossos cônjuges, precisamos chorar mais por nossos líderes, precisamos chorar mais pela nossa igreja, precisamos chorar mais para a nossa cidade, precisamos chorar mais por nós mesmos, porque estamos chorando pouco na presença de Deus. Há uma necessidade de clamar, de dizer: Deus muda, Deus transforma, Deus faz de novo os teus sinais que foi pedido aqui nessa noite, porque Ele continua sendo o mesmo. O escritor aos Hebreus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus não mudou. O Espírito Santo ainda está entre nós. A igreja ainda não foi arrebatada. Então Deus ainda está agindo no nosso meio. Cornélio buscou a Deus. Deus manifestou um anjo. Meus irmãos, que coisa linda.
Nós precisamos voltar a acreditar nas coisas espirituais. Parece que os tempos estão querendo fechar os nossos olhos para as coisas terrenas. Parece que os dias, as situações estão querendo nos levar a duvidar acerca das coisas espirituais. Mas Paulo nos aconselha aos Colossenses no capítulo 3, dizendo para nós pensarmos nas coisas que são de cima, porque as da terra, não obstante serem palpáveis, não obstante serem sólidas, não obstante serem visíveis, mas elas são passageiras, são efêmeras. Mas as coisas do céu, elas são eternas. O crente precisa pensar mais nas coisas do céu. Eu tenho orado e dito, pastor Carlinho, Deus, nós precisamos mais do céu da terra, nós precisamos mais do céu na terra, porque as coisas do céu elevam a nossa alma, nos trazem alegria, nos trazem paz, traz mudança de vida. As coisas do céu nos alegram, as coisas do céu nos tornam leves, mas as coisas da terra pesam. As coisas da terra parece que querem nos apartar de Deus. Aleluia. Voltar a pensar um pouco mais nas coisas do céu. Cornélio pensava no céu, tanto que ele oferecia suas esmolas, já parece que entendendo a expressão que Jesus disse: juntai tesouros do céu, porque os da terra a traça, a ferrugem consome, o ladrão mina, mas o tesouro do céu, esse nem traça, nem ferrugem, nem ladrão rouba, porque está bem guardado diante de Deus. Há um memorial diante de Deus das minhas e das tuas obras de benevolência. Deus não é injusto para esquecer a tua boa obra, e Ele não esqueceu da boa obra que Cornélio fazia. Mandou um anjo. E aí você consegue perceber que o anjo dá um recadinho para ele. Manda homens até Jope. Jope estava a mais ou menos 48 quilômetros da Cesareia. E manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com um certo Simão curtidor, de pele de animal, ou curtume, couro, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. E eu continuo dizendo, Deus sabe de tudo na minha vida. Sabia até mesmo qual era o Simão que estava na casa do Simão. Ele não confunde os Simões. Ele sabe quem é Simão curtidor e ele sabe quem é Simão Pedro. E o que ele manda chamar não é o Simão curtidor. Ele só apenas diz: olha, o Simão Pedro está na casa do Simão curtidor, mas o que tu deve chamar é o Simão Pedro. Deus não confunde o meu nome com o seu nome, nem o meu sobrenome com o teu sobrenome. Como já diz aquele cantor Samuel Mariano, ele escuta as nossas orações e ele sabe a voz de cada um, até mesmo quando a nossa voz está rouca, até mesmo quando a nossa voz está fraca, até mesmo quando a nossa voz está embargada, até mesmo quando só há lágrimas e choro na nossa voz. Ele sabe de tudo. Eita, Deus maravilhoso. E quando eu falo de lágrimas eu fico maravilhado, porque aqui na terra muita gente sabe decifrar uma série de escritos, uma série de línguas, mas decifrar lágrimas só o nosso Deus. Ele sabe a hora que tu está chorando de alegria e a hora que tu está chorando de tristeza. Ele sabe que a hora que o coração está pulsando de felicidade ou está pulsando de angústia. Mas uma coisa eu preciso te dizer nessa noite: Ele está aqui para mudar situações. Ei, Cornélio, manda lá na casa do Simão curtidor. Ele sabe onde é a minha casa e a tua casa. Sabe se a casa tem pintura, se não tem pintura, se é de madeira, se é de alvenaria. Conhece direitinho a nossa casa, onde moramos. Ele estava citando um endereço aqui a mais ou menos 48 quilômetros, mas o nosso Deus, Ele é muito superior, não importa a distância. Ele é Deus de perto, Ele é Deus de longe. Ele é Deus que conhece todas as coisas na nossa vida. Manda chamar Pedro. E diz a Bíblia que o anjo se retirou. E aí ele chama, vou ter que
e rápido pelo tempo, ele chama então os seus servos, manda até Jope. E eu acho interessante que nesse interregno de tempo que eles estão indo para Jope, diz a Bíblia que Pedro, está lá no versículo de número 10, ele estava com fome, meio-dia, e a comida não estava pronta. Então, eu costumo brincar que quando o marido chega em casa, meio-dia, a comida não está pronta, não é para ele brigar, é para ele ir orar, porque o que Pedro fez foi um exemplo para nós. Ao invés de brigar, vamos orar. Então ele pegou, ao invés de ficar discutindo por que você se atrasou, você vai orar e glorificar o nome de Jesus. O Pedro foi orar, e agora ele está orando, buscando a Deus. De repente desce um lençol num formato de vaso, e se põe diante dele, e aparece répteis, quadrúpedes, uns animais ali impuros perante a lei judaica, e ele recebe uma ordem do Senhor: mata e come. Ele diz: não, eu nunca comi coisa imunda, eu não vou comer. E interessante que aquela visão, e aquela voz aparece para ele por 3 vezes, aliás, essa quantidade de vezes era bastante conhecida já por Pedro, afinal de contas, foram por 3 vezes que ele negara o Senhor Jesus, e foi por 3 vezes que o Senhor Jesus perguntou para ele se ele o amava de verdade. Então, por 3 vezes ele criou a convicção de que aquela visão não era coisa da cabeça dele, era Deus trabalhando com ele. E diz a Bíblia, isso foi num arrebatamento de sentidos, ele viu o céu aberto. E o crente só vê o céu aberto quando ora, não tem jeito. Quer ver o céu aberto? Ora. Se muitas vezes orando o céu já não se abre, nós precisamos clamar para o céu abrir. Se queremos ver o céu aberto, precisamos buscar. Diz a Bíblia, vou ter que pular um pouquinho que o tempo voa, que aconteceu por 3 vezes, como eu disse, estando Pedro agora duvidando, aqueles homens chegam na casa do Simão e perguntam por ele. E o Espírito do Senhor trabalha na vida de Pedro e diz para ele recebê-los e depois ir sem questionar. Eu acho lindo isso, porque o Espírito Santo disse que haviam 3 homens lá embaixo que vinham buscar ele. Então o Espírito Santo sabia que não era um homem, não era 2 homens, mas 3 que buscavam a Pedro. Vai com eles, disse o Senhor. Então, o Espírito Santo é o Espírito que é vivo, ele não é somente como alguém diz por aí, uma força ativa, uma energia. Não, o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele fala, ele sente, ele tem ciúmes, ele envia. Sim, aqui de novo está manifestando a vontade, a volição do Espírito Santo. Vai, Pedro, vai, Pedro. Você lembra de Atos 13? Aconteceu a mesma coisa. E disse o Espírito Santo: apartai-me a Saulo e a Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Então o Espírito Santo não é somente uma força ativa, uma energia, ele é uma pessoa. Sabe que quando nós estamos orando e meio atrapalhados na oração, não conseguimos orar direito, diz a Bíblia que ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Que coisa linda é nós termos o Espírito Santo, oh glória a Deus, oh glória a Deus, coisa linda, bendito seja o nome de Jesus. Descendo Pedro, ele foi receber aqueles homens, e diz a Bíblia, que eles disseram para Pedro que Cornélio era um homem muito respeitado, de bom testemunho. E como é bom quando nós damos bom testemunho. Como é bom quando as pessoas de fora nos enxergam pela diferença, não da gravata, não do sapato ou do terno, mas nos enxergam pelo caráter, pela honradez de nossas palavras, por sermos pessoas que procuram agradar acima de tudo e primeiramente a Deus. Porque quando nós queremos agradar a Deus, nós fugimos das coisas que venham dar mau testemunho, aquilo que é de Deus.
Nós queremos que as pessoas vejam Deus em nós. Aliás, se existe uma Bíblia aberta que deve ser manifesta aos homens, essa Bíblia sou eu e você. Essa frase não é minha, é de Billy Graham. Essa Bíblia aberta sou eu e você. O meu e o teu testemunho tem que fazer a diferença na vida daquelas pessoas que nos conhecem. Mas, irmão Daniel, eu errei, eu pequei. Te arrependa, confessa o teu erro e volta a praticar as primeiras obras, porque o Deus que perdoa ainda está aqui, e o sangue de Jesus não perdeu a validade, continua ainda purificando de todo o pecado. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Diz a Bíblia que eles voltaram para Cesareia, e agora Pedro acompanha eles. E aconteceu que, chegando, o Cornélio se prostrou diante dele. Só que Pedro, ele é um homem transformado agora. Não é mais aquele Pedro lá brutão. Não, ele é um homem transformado. Ele não pega o seu celular e bate uma selfie. Olha aqui, eu sou o apóstolo. Está vendo ali o homem ajoelhado? Ó? É porque aqui tem autoridade. Está ali o Cornélio ajoelhado. Olha aqui, ó. Isso tem autoridade. Não. Ô Cornélio, te levanta, rapaz. Espera aí. Eu quero dizer uma coisa, eu vim aqui, esse negócio nem é comigo e nem contigo, esse negócio é com ele. Então, se o negócio é com ele, a glória é dele, ele que merece o louvor, ele que merece a adoração. Eu não mereço nada, porque por mim eu nem viria, mas ele merece, Cornélio. Então, para de te dobrar diante de mim, te prostra e continua te prostrando diante dele, porque é ele que te garante a vitória, Cornélio. E o Pedro já começa de sola no versículo 28, olha, vocês sabem que não é lícito um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me, oh glória a Deus, quando Deus mostra algo diferente, que nenhum homem chame comum ou imundo, é porque Deus não vê como vê o homem, e isso nos dois sentidos. Lembra lá do Davi, quando ele foi visto por Samuel, o profeta, e Samuel ia ungir ali um dos irmãos dele maior, e o Senhor disse, não Samuel, não faças isso, por quê? Tu estás olhando apenas o aparente, mas eu estou olhando o coração. Deus não olha apenas o aparente da nossa vida, aliás Ele nem gosta disso. Isso me faz lembrar Mateus 23, quando Jesus censurava os fariseus, mas censurava-os por quê? Censurava-os por causa da hipocrisia deles. Eles aparentavam ser o que não eram. Eles não iam à casa das viúvas para abençoá-las, mas para saqueá-las. Eles não oravam nas ruas para interceder pela cidade em prol de uma manifestação de Deus, mas oravam para se mostrar que eram de oração. Procuravam sempre os primeiros assentos, queriam ser vistos. Mas nós precisamos entender que nós não precisamos ser vistos. Nós precisamos ser reconhecidos diante de Deus. O Pedro, ele se apresentou para eles e disse, olha, Deus não viu como eu vi. Eu olho para vocês como gentios, como porcos, para a linguagem mais certa do judeu, como gente imunda, mas Deus está olhando diferente. Deus precisava reciclar aquele pensamento de Pedro, aquela ideia que ele tinha criado, de que o Evangelho só seria para os judeus, de que o Evangelho alcançaria apenas os judeus. Deus precisava quebrar isso, e como é bom quando Deus quebra, muitas vezes, convicções erradas da nossa vida. Era convicto, ele tinha certeza que era daquele jeito, a salvação era para os judeus, então aqueles que quisessem se aproximar, tinham que se circuncidar, tinham que pegar os nossos costumes, mas de repente Deus quebra o Pedro e diz assim, Pedro, é do meu jeito, é do jeito que eu vejo, é do jeito que eu sei, é do jeito que eu faço, é do jeito que eu tenho, porque o jeito de Deus é bem melhor, irmãos. Você lembra de Moisés, se é para falar de jeito de Deus e jeito de homem? Pena que o tempo é curto, mas veja bem, Moisés pensou que ia salvar o seu povo
através de uma luta armada, de uma revolução política dentro do Egito, porque ele sabia que estava com a maioria. Então, se ele estivesse com a maioria, e sabendo onde estavam as armas de Faraó, e sabendo por onde entravam e por onde saíam os exércitos de Faraó, ele disse consigo mesmo: sou eu mesmo, cara, eu vou fazer essa rebelião aqui, e vou salvar meu povo. E Deus disse: não é do teu jeito, rapaz. Mas eu estou com 40 anos, estou com todo o vigor. Não interessa. Deus permite que o rapaz vá lá para o deserto de Midian, perca todo aquela pomposidade, se esvazia bem esvaziadinho, vai cuidar de ovelha, e agora Deus se manifesta para ele. Deus dá uma ordem bastante estranha: vai lá libertar o meu povo. Olha, se fosse há 40 anos atrás, eu conhecia tudo lá dentro, eu estava bem alinhado lá com os negócios, mas agora, o Senhor está pedindo para a pessoa errada. E Deus disse: não, vai ser do meu jeito, rapaz. Do teu jeito, deixa eu parafrasear, do teu jeito tu ia pegar a glória para ti, mas do meu jeito tu vai ver que a glória é minha. Do teu jeito tu que seria o cara lá dentro, mas do meu jeito eu é que vou ser exaltado. E com mão poderosa Deus resgatou o seu povo do Egito, e Moisés foi apenas um instrumento que se colocou nas mãos de Deus para ser usado. Mas vamos voltar para cá. E agora ele diz a Bíblia que o Pedro está explicando para ele, depois que Cornélio conta a história, Pedro começa a dizer: olha, eu preciso dizer alguma coisa para vocês. Essa palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo de João, começou a pregar no início do ministério de Jesus. E você sabe que Pedro acompanhou todo o ministério de Jesus. Que coisa linda era ouvir uma mensagem daquele homem que conhecia toda a história. Talvez ele não contou aquela parte que ele negou Jesus, porque não ficaria legal aqui. Mas ele contou sobre Jesus, e ainda falando sobre Jesus, o Espírito Santo caiu sobre eles, que eu tenho que encerrar. Quando ele está falando que os que crerem em Jesus receberão o perdão dos pecados, pelo seu nome, que coisa linda, né? O perdão dos pecados, nós poder deitar na nossa cama, no nosso travesseiro, com a consciência tranquila, que os nossos pecados foram perdoados, que Cristo cravou eles na cruz do Calvário, que nós agora não devemos nada, porque Cristo pagou, e nós somos salvos por isso, pela graça. Nós não somos salvos pelas nossas habilidades, pelos nossos talentos, nós somos salvos pelaquele Cristo crucificado. Quando nós olhamos para Ele e sentimos as nossas misérias, isso começa a nos dar ânimo e força para entender o quanto nós somos miseráveis pecadores, e que se não fosse Ele, a salvação não seria alcançada. Por mais que você tente, por mais que você se esforce para tentar ser salvo por si mesmo, você não alcançará, porque diante de Deus, a justiça de Deus, ela é muito elevada. Imagina se aqui na terra as empresas já utilizam certas ISOs, que são mecanismos de qualidade, uma régua bastante elevada. Imagine a régua de Deus em nível de justiça, em nível de santidade. Jamais, Isaías chega a dizer que a nossa justiça é considerada como trapos de imundícia, mas a nossa justiça em Cristo, oh glória a Deus, aí nós temos acesso. Aí através de Cristo nosso nome é escrito no livro da vida. Aí através de Cristo nós somos chamados filhos de Deus. Aí através de Cristo nós temos a bênção da vida eterna. Aí através de Cristo nós cremos na ressurreição. Aí através de Cristo nós entendemos que somos salvos da ira de Deus. Vamos para o finalmente. Diz a Bíblia que eles foram batizados. Depois que o Espírito Santo caiu sobre eles, Pedro ficou espantado, porque não é fácil entender muitas vezes a mente de Deus. Você já tentou entender? Uma vez Deus usou Isaías para ele dizer assim: assim como o céu e são mais elevados do que a terra,
assim são os meus pensamentos e os meus caminhos mais elevados do que os vossos pensamentos e os vossos caminhos. Pedro não queria entender, ele só deixou o Espírito Santo fazer o que queria fazer. E como é bom quando nós deixamos Deus trabalhar na nossa vida, como é bom quando nós produzimos as virtudes, as quais chamamos de fruto do Espírito. É o Espírito que me ajuda a liberar perdão, é o Espírito que me ajuda a ter paz, é o Espírito que me ajuda a ter alegria, mesmo em tempos tribulosos. Eu costumo dizer que paz você não compra nos supermercados ou em farmácia, mas Jesus disse: eu vos dou a minha paz, e a minha paz vos dou, e não vou lá dou como o mundo a dar. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, disse Jesus. Eu venci o mundo. Vamos para o finalmente. Quando eu olho para essa palavra, eu observo que Deus não vê como vê o homem. Você vê que o homem chamado Pedro via Cornélio uma pessoa imunda, destituída, afastada de Deus. Mas Deus mandou o Pedro falar com o Cornélio. Eu acho lindo porque o Cornélio, gente, ele era um centurião, era um homem com autoridade, era um homem que tinha poder, e o Pedro era um pescador apenas, que se converteu num pescador de homens, mas a mensagem não estava com o elitizado Cornélio, não estava com o centurião, a mensagem estava com o pescador. É assim que Deus faz. Jesus disse: graças te dou, ó Pai, que ocultasse essas coisas aos sábios e entendidos, mas revelaste aos pequenininhos. Você viu? O Cornélio era grandão, mas a mensagem não estava com o grandão, a mensagem estava com o pescador. É assim que Deus trabalha, Ele faz do jeito dele, e glória a Deus por isso. Pedro via Cornélio como um homem perdido, como um imundo, mas o Espírito Santo já estava vendo o futuro de Cornélio, como vê o teu futuro aqui nesta noite. O melhor lugar de eu e você deixarmos o nosso futuro é nas mãos do Senhor. Foi o conselho do salmista 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Nada de ficar se detendo num futuro com uma ansiedade que parece assim que você já está vivendo aquele momento. Não, volta para cá, viva o presente, viva um dia de cada vez. Confia no Senhor, deixa tudo nas mãos dele, Ele sabe o que faz. Cornélio era um homem que aos olhos de Pedro era imundo, mas aos olhos do Senhor era tempo de mudança, era tempo de transformação, era tempo de uma nova vida, era tempo de recomeçar, era tempo de entender as coisas de Deus com um pouco mais de profundidade. Deus queria se revelar um pouco mais. Deus vai se revelar um pouco mais para você e para mim, quanto mais nós desejarmos, quanto mais nós buscarmos a intimidade do Senhor. É para os que o temem, a intimidade do Senhor é para os que o temem. Busque um pouco mais, Deus vai manifestar um pouco mais do seu poder na sua vida. Talvez você precise ceder à visão de Deus nesta noite. Parar de olhar e ver como o homem vê. Deixar o Espírito Santo mudar essa maneira de ver as coisas. Chega de olhar apenas com olhos naturais. Quem sabe você olha para si mesmo e só fica pensando nos fracassos, nas derrotas, nas limitações. Esquece que há um Deus no céu que continua estendendo a mão dele para você e dizendo: filho, eu te ajudo, rapaz. Eu estou aqui para te ajudar. Eu te ajudo. Eu te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. Deus está disposto a te ajudar. Tu talvez esteja como um Gideão, se achando menor, se achando, a minha família também é menor. Deus não tem nada a ver com isso. Peraí, fica somente nas mãos de Deus. Se Ele querer te levantar, deixa Ele te levantar. Se Ele querer te fazer um instrumento de poder na terra, deixa Ele fazer. Mas para de fugir, vai, te entrega,
Não resista ao Espírito Santo. Deixa o Espírito mover a tua vida, te inclinar para onde Ele quer te levar. E se Ele estiver te inclinando para lugares desertos, deixa Ele te levar, porque no deserto Ele te dá experiência. No deserto você sente dependência de Deus, mas no deserto você vai ver o céu aberto. Em parte pregamos e em parte profetizamos. Jeremias disse: eu sou como uma criança, porque a tendência sempre é fugir, mas Deus não vê como vê o homem. Ele sabe o potencial que há em ti. Ele sabe o potencial que Ele te deu. Ele sabe a capacidade que Ele te deu para te levantar daquela casa e dizer: Satanás, essa casa é do Senhor Jesus. Para te levantar daquele trabalho e clamar por Jesus para mudar as coisas daquela empresa. Ele sabe o potencial que você tem. Deus não vê como vê o homem. E não para por aí. Tem situações também que querem nos amedrontar. Tem situações que querem fazer a gente perder a paz. Eu me lembro do moço de Eliseu. Ele ficou com medo quando os sírios vieram e cercaram a casa do profeta. E diz a Bíblia que o profeta orou pelo moço e disse: Senhor, abra os olhos do moço. Talvez o Espírito Santo precise abrir os teus olhos para você parar de enxergar problemas na sua vida. Parece que já acorda de manhã reclamando. Já acorda reclamando do Lula, já acorda reclamando do café, já acorda reclamando do marido, da esposa, já acorda reclamando que o dia clareou, que os pássaros estavam cantando em cima da casa. Para de fazer isso. Começa a acordar agradecendo, começa a acordar louvando, começa agradecendo por coisas pequenas e por coisas grandes, coisas simples como um simples levantar, porque muita gente está tentando se levantar e está deitado, está caído, está em cama, precisa da ajuda de um terceiro para se levantar e você não. Então, dê glória a Deus. Para de olhar para coisas ruins, olha para as coisas boas da vida que Deus já te deu. Pessoas que ficam presas num passado, que parece que esse passado não vai mais embora. Uma memória de elefante. O elefante tenta fugir daquelas estacas desde pequeno, e o tempo vai passando, está um brutamontes, só lembra assim: não, eu não consigo fugir disso aqui mais. Ei, se é para pensar em coisa do passado, faz como Jeremias disse: eu vou trazer à lembrança aquilo que me traz esperança. Eu não vou ficar me detendo em derrota, eu não vou ficar me detendo em fracasso, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos estar em pé. Deus não vê como vê o homem. Quem sabe você está olhando para essa situação agora e dizendo: não tem jeito, não tem jeito para nós, mas há um Deus do céu que pode dar jeito. Há um Deus do céu que faz coisas impossíveis. 1:37 de Lucas. Quem disse isso nem foi um homem, foi um anjo que disse. O Gabriel disse para Maria, quando Maria disse assim: ei, eu não posso ficar grávida. O anjo disse: não, peraí, eu vou te contar uma história. Tu conhece a tua prima Isabel? Aquele anjo fofoqueiro, conhece a tua prima Isabel? Pois ela está grávida. Mas como? É que para Deus nada é impossível. Eu quero que o Espírito Santo mude a tua visão nessa noite, assim como Ele mudou a visão de Pedro, tirando aquela noção tão convicta que ele tinha, que tinha que ser daquele jeito. Ah, como é bom quando nós nos rendemos ao Espírito do Senhor, nos entregamos de corpo e alma e dizemos: Deus, faz do teu jeito. Senhor, eu quero escolher alguns caminhos. Mas daí vem aquele conselho do Salomão, dizendo que há caminhos que para o homem parecem serem direitos, mas os fins deles são caminhos de morte. Mas Jesus é o caminho que te leva à vida. Tenha certeza, se você está em Cristo, você está com a certeza de que o seu destino é o céu. Não precisa temer.
Não precisa desanimar, não precisa se sentir culpado. Entrega essa culpa, entrega esse medo, entrega essa vergonha aos pés do Senhor. Deixa Ele mostrar para ti como é que Ele olha para você, porque Ele não olha como vê o homem. Às vezes os homens olham para nós com olhares de acusação, às vezes os homens olham para nós desconfiados, mas Ele não. O olhar dele é perfeito, o olhar dele é de reconciliação, o olhar dele é dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e alcançareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Eu não posso ir mais. Inclina a sua cabeça. Deus não te vê como vê o homem. Ele sabe o potencial que é na tua vida. O Espírito de vida, Espírito lindo, Espírito Santo, amigo, conselheiro, ajudador. Olha aqui o teu povo, Senhor. Eu sei que tu estás olhando para essas almas com um olhar diferente, conhecendo os seus íntimos agora. Olha essa lágrima, Senhor. Olha esse sentimento de frustração. Querido Espírito Santo, faz cair por terra. Renova, Senhor, a esperança dessa vida. Ajuda ela a olhar para outros horizontes, confiando em Ti, sabendo que maior é o que está conosco, reconhecendo que em Ti, Senhor, em Ti há paz, e a paz verdadeira. Começa, Senhor Jesus, agora a mudar essa visão de que parece que nada está dando certo, parece que nada vai dar certo. Deus, em nome de Jesus, traz agora um otimismo para esse coração. Ajuda, Espírito Santo, esse homem, essa mulher ter ânimo nessa noite. Ele precisa sair desse marasmo, ela precisa sair desse cansaço. Traz vida, Senhor, agora, em o nome de Jesus. Caia por terra esse sentimento ruim, caia por terra essa dor que não quer ir embora, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, nós repreendemos para a glória desse nome bendito, Pai. Nós cremos no Teu poder, em nome de Jesus. Dê um abraço no seu irmão, na sua irmã, e diga assim: Deus te vê de uma forma diferente. Deus nos abençoe em Cristo. Obrigado.